Presidente, colegas senadoras e senadores, todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, parece pouca coisa, mas não é. Na última semana de trabalho, o Senado Federal, a instituição mais antiga da República, tem uma oportunidade de levantar um pouco a cabeça diante da sociedade brasileira. Não acho que seja a melhor ideia devolver essa medida 795 para a Câmara dos Deputados. O ideal era o Senado ter coragem, trabalhar pelo Brasil, fazer uma história que resgate a credibilidade da sociedade com essa instituição, derrotando essa medida provisória. Porque ela é um escândalo. Ela é a materialização de um golpe. Ela é a materialização da destruição da Petrobras. Ela é a materialização da entrega do patrimônio brasileiro. Se não, vejamos. Eu vou ler aqui rapidamente o artigo da jornalista Miriam Leitão, pedacinho, escrito do dia 9, agora. O governo está em plena temporada, diz a Miriam Leitão, de fazer mais concessões e renúncias fiscais a grupos empresariais. Uma parte com o pretexto de aprovar a reforma da Previdência e outras. E ela diz, uma contradição. A outra é a renúncia fiscal fora de hora e lugar, como as que subsidiam petrolíferas ou a que renova o programa de subsídio às montadoras. O governo quer gastar ou economizar? Pergunta a jornalista. E eu vou aqui para a última parte. O setor de petróleo, olhe bem, no setor de petróleo há um mistério. O governo enviou a medida 795, que dá isenção na produção e importação de máquinas e equipamentos para a exploração do petróleo nos campos do pré-sal até 2040. O Repetro, feito na época do Fernando Henrique, renovado com Dilma, que é outra coisa, expirava agora em 2019. Agora está sendo postergado, mas com uma desfiguração, por mais 20 anos. E aí eu respondo aqui a alguns colegas que vieram. Ah, falaram que tem um parecer dos técnicos da Câmara. Não, tem um parecer de técnicos legislativos da Câmara dos Deputados que fala da renúncia de 1 trilhão. E tem um outro de outros técnicos da Câmara que falam que esse 1 trilhão não existe. É Câmara contra Câmara, técnico contra técnico. Falando nisso, eu gostaria de saber onde é que estão os tecnocratas que foram a base do impeachment, das pedaladas, dos órgãos de controle. Aqueles doutores que combatem a corrupção, onde é que estão? O Brasil está sendo vendido, saqueado, roubado, e não aparece ninguém do Ministério Público, ninguém do Tribunal de Contas da União, ninguém da Receita Federal para dizer que isso é um assalto. É isso que nós estamos lidando. Nenhum país do mundo faz isso. Eu estava na COP em Bonn, junto com o ministro do Meio Ambiente. Essa medida provisória passou mais de 2 meses e meio escondida nas gavetas da Câmara dos Deputados, para chegar hoje, para ser votada até amanhã. Isso é uma vergonha para o Senado. O ministro Zequinha Sarney do Meio Ambiente desconhecia essa medida, que veio assinada pelo senhor ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o chefe da Casa Civil, senhor Padilha. O ministro de Meio Ambiente não conhecia a matéria. Não é um desrespeito ou não é para o Senado Federal, senhor presidente? A matéria ficar 2 meses e meio na Câmara e depois vem para cá e o Senado faz um acordo de devolver a matéria para a Câmara para que ela seja aprovada em 2 dias. O Senado tinha que ter a coragem de defender o povo brasileiro. É por essas e outras que nós estamos cada dia mais desmoralizados, com uma credibilidade que não passa de 5%. Só ganhamos do governo Temer. E sabe por quê? Porque, no fundo, na prática, o Senado é um escaninho do governo Temer. A Câmara o mesmo. Vota a agenda do governo. Uma agenda que é contra o povo. Uma agenda que é contra o Brasil.
É disso que nós estamos falando. É disso. Eu quero ver com que cara nós todos aqui vamos andar nas ruas ano que vem pedindo voto da população. Se nós compomos um poder que tem 5% de aprovação, nós podemos nos erguer. Aqui tem gente séria. Aqui tem gente decente. Nós podemos olhar para o palácio que está ali do outro lado da rua, que não para de fazer atrapalhada, que não para de entregar o Brasil, que faz piada com a sua baixa credibilidade. Tem 3% de credibilidade, eles fazem piada. Está na hora da gente fazer tudo aquilo que ninguém tem coragem de fazer. E, lamentavelmente, o calado é a resposta. As ruas silenciosas. Ninguém bate panela. Veja o que é que aconteceu na hora que o governo está abrindo mão. Sabe quais são os impostos que o governo está abrindo mão para as 5 maiores petrolíferas do mundo? O imposto de importação, eles não têm que pagar. Os impostos sobre produtos industrializados IPI, eles não têm que pagar. O PIS e PASEP, eles não têm que pagar. Eles não têm que pagar CONFINS, Seguridade Social. Os comerciantes brasileiros estão falindo. A indústria brasileira está falindo. É uma crise econômica sem precedente. E aí o governo que diz que não tem dinheiro para a política social, que aprova uma PEC que limita gastos na educação, na saúde e na segurança, que destrói a ciência e tecnologia, as universidades, que tira os programas das minorias. Esse governo resolve abrir mão de R$1 trilhão daquilo que poderia arrecadar. Outro dia não conseguimos aprovar aqui uma mísera isenção de ICMS para que o brasileiro possa voar, não pagando a passagem mais cara do mundo. Como no meu estado, que não tem como comprar uma passagem agora, nesse período de final de ano. A desculpa é que isso tiraria dinheiro da educação, da saúde e da segurança. Mentira! Tirar dinheiro da educação, da saúde e da segurança é essa a proposta 795. Sinceramente, tem horas que dá vergonha fazer parte desse palco, desse ambiente de entreguismo, desse ambiente que desrespeita o cidadão brasileiro. Não é possível. Sabe quanto que foi o aumento do botijão de gás para a cozinha das brasileiras e dos brasileiros? 86% no governo Temer. Nós temos agora a gasolina, o óleo diesel mais caro da história nossa dos últimos anos. E no meu estado é o mais caro do Brasil. Na hora que o povo paga a gasolina mais cara, o gás de cozinha mais caro, esse governo tem coragem de mandar para cá e o Congresso parece que está se acovardando e vai aprovar essa medida provisória que vai ajudar a empurrar essa popularidade que nós já não temos para mais baixo ainda. Eu não sei como os avalistas desse governo, que deu um golpe, que não tem legitimidade, que está destruindo a história desse país, dos brasileiros e das brasileiras, vão pedir voto ano que vem. Não sei. Como é que vão andar nas ruas? Mentindo, dizendo que estavam contra. Ou vão dizer que está vacinando embaixo que o Temer está certo. A gente não deve respeitar a opinião pública, não. A gente tem que pegar um governo que tem 3% de popularidade e votar tudo o que esse governo manda para cá. Eu, sinceramente, acho que o Senado ainda tem uma oportunidade, nessa última semana de trabalho, de se reerguer. De se reerguer. Aqui tem gente séria. E dizer, não, nós vamos derrotar essa medida, porque ela é a materialização do grande escândalo do golpe e do impeachment. E nós vamos dar uma resposta ao povo brasileiro, que não vamos fazer a entrega do pré-sal, que era para ser um passaporte para o futuro, que ninguém acreditava quando o Lula falou de pré-sal. A produção era de 10 mil barris por dia, hoje é de 1.300.000, maior do que o sistema convencional. E parece que ninguém nem sabe disso. Com essa medida provisória, nós não estamos só vendo a destruição definitiva da Petrobras, nós estamos tendo o assalto no produto que faz a Petrobras existir, que é o petróleo brasileiro. Sinceramente,
Me envergonha fazer parte de uma sessão, fazer parte de uma legislação, de uma legislatura que aprova, que chancela embaixo da medida provisória que causa um dano irreparável, 1 trilhão de isenção. Isso é coisa de bandido, isso é coisa de assaltante, e o povo brasileiro precisa reagir. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao senador Lindenberg.